Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa quarta aula do nosso curso completo de processo penal e hoje vamos trabalhar dois temas importantíssimos. Vamos falar da aplicação da lei processual penal no tempo e vamos falar também da aplicação da lei processual penal no espaço. Vou começar justamente pela aplicação da lei processual penal no espaço, que será o nosso primeiro tema. E vamos tratar algumas regras importantíssimas aqui sobre a aplicação da lei processual penal. Aqui nós vamos colocar a aplicação da lei processual penal no espaço. A aplicação da lei processual penal no espaço. Tema muito tranquilo, tema muito fácil, não tem como errar uma questão deste tema em prova. Vamos fazer um paralelo aqui entre o Código de Processo Penal, que trata da aplicação da lei processual penal lá no início, lá no artigo 1º, e também com o Código Penal, que trata do princípio da territorialidade, da aplicação da lei material, da lei penal, tanto no território nacional, com base no artigo 5º, como da extraterritorialidade no Código Penal, com base no artigo 7º. Vamos fazer esta diferença para entendermos a aplicação da lei processual penal e também a aplicação da lei material, da lei penal. Qual é a diferença? Meus amigos, quando eu falo aqui na lei processual penal, eu estou falando no artigo 1º do Código de Processo Penal. Eu estou me referindo ao artigo 1º do Código de Processo Penal. Eu fui aqui puxar o fio porque eu estava amarrado, minha gente. Mas agora já estou solto. Eu estou me referindo ao artigo 1º do Código de Processo Penal. Esse amarrado foi bom, né? Artigo 1º do CPP, que vai trazer um princípio muito importante. O artigo 1º do CPP, ele traz um princípio que nós vamos chamar de princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Nós vamos fazer a leitura, já está no material de vocês, as questões envolvendo o princípio da territorialidade, mas antes deixa eu bater um papo aqui muito tranquilo. Minha gente, quando eu falo que na aplicação da lei processual penal, do processo penal, eu aplico o princípio da territorialidade, eu estou falando em uma questão de soberania. Eu estou falando em uma questão de jurisdição constitucional, um tema de soberania. Eu estou falando o seguinte com vocês. Galera, o crime aconteceu aqui no Brasil, eu vou aplicar o Código de Processo Penal. A regra é essa, a soberania é essa, quem manda aqui sou eu. Eu aplico a minha lei. Então veja, o crime aconteceu no meu território nacional, a lei processual penal que será aplicada é a minha. É isso que diz o artigo 1º do CPP lá no CAPT. Por isso que nós chamamos de princípio da territorialidade. Ou seja, eu vou aplicar o Código de Processo Penal aos crimes ocorridos no Brasil. Uma regra de soberania, uma regra constitucional. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 1º? Acompanhe comigo o CAPT. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Então veja, eu vou aplicar as regras processuais penais em todo o território brasileiro. Soberania. Aqui dentro quem manda sou eu, o crime aconteceu aqui, as regras processuais penais são as nossas. Não vou passar a aplicação das regras processuais penais além das nossas fronteiras. Eu não vou aplicar o processo penal além das nossas fronteiras, por isso nós vamos precisar na aula de hoje trazer a noção de território que eu tentei deixar bem esquematizado, bem bacana em nosso material. Mas vamos aqui fazer algumas observações antes de eu falar da noção de território. Veja então que o artigo 1º do Código de Processo Penal
o artigo 1º do Código de Processo Penal, ele adota o princípio da territorialidade. Só cuidado para vocês não confundirem na prova o seguinte, deixa eu explicar isso daqui, esquematizar na nossa lousa e depois eu até leio os dispositivos, mas só para não confundir em prova. Regra semelhante a esse artigo 1º do CPP, que trata do princípio da territorialidade, é também o artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º do Código Penal, ele também vai dizer o princípio da territorialidade. Ele vai dizer que eu vou aplicar a lei penal aos crimes ocorridos no Brasil. Então veja que o artigo 5º, ele traz regra semelhante ao artigo 1º do CPP, ao falar do princípio da territorialidade. Eu coloquei aqui no nosso material todos esses artigos esquematizados. Veja o que diz o artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Acontece, minha gente, que o Código Penal também admite o princípio da extraterritorialidade. E é aqui que eu quero que vocês não confundam, é aqui que pode estar a pegadinha da prova de vocês. O Código Penal, ele permite a aplicação da lei material, da lei penal, além das nossas fronteiras. O artigo 7º do Código Penal vai trazer um rol de hipóteses onde eu vou conseguir punir condutas e pessoas que praticou crime fora do Brasil. Como, por exemplo, crime contra o presidente da República, crimes contra autarquias da União. Então veja que o artigo 7º do Código Penal, ele traz o princípio da extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Aí eu coloquei no nosso material para vocês darem uma olhada que o artigo 7º ele traz o princípio da extraterritorialidade. Então veja, norma penal, norma material, eu tenho tanto a extraterritorialidade no artigo 7º, como também a territorialidade no artigo 5º. Norma processual penal é o princípio da territorialidade. Tranquilo? Obviamente, nós sabemos que a matéria processual penal, o direito processual penal, o Código de Processo Penal é um exemplo de matéria processual penal, eu vou aplicar aos processos. O direito penal, a norma material, eu vou aplicar aos fatos. Isso está bem claro e eu só queria fixar com vocês que a aplicação da lei processual penal no espaço, de acordo com o artigo 1º do CPP, adota o princípio da territorialidade. O crime aconteceu no território nacional, eu aplico o processo penal, o Código de Processo Penal. Eu não vou aplicar o Código de Processo Penal além das nossas fronteiras. Ah, no Código Penal também é assim? De acordo com o artigo 5º, eu vou aplicar a norma material, a norma penal aos crimes que ocorreram aqui, mas o artigo 7º, ele traz hipóteses onde eu vou aplicar a norma material além das nossas fronteiras, por isso que eu chamo de extraterritorialidade. Eu só confirmando aqui, coloquei sim o artigo 7º e o artigo 5º no nosso material, que é leitura obrigatória. Então vamos lá. Eu já sei que a aplicação da lei processual penal no espaço, eu estou falando aqui só do processo penal, porque se eu estivesse falando do direito penal, eu tinha as duas regras, a extraterritorialidade no artigo 7º e a territorialidade no artigo 5º. Eu estou falando da lei processual penal e na lei processual penal vamos ficar só com o nosso artigo 1º, princípio da territorialidade, regra de soberania. O crime aconteceu aqui dentro, eu vou aplicar o processo penal brasileiro. Não vamos aplicar o processo penal brasileiro além das nossas fronteiras. Beleza. Mas e o que eu entendo por território? Já entendi, professor, que aconteceu o crime no nosso território, eu aplico o CPP. Essa é a regra. Mas o que é território? O que eu entendo por território?
E aí nós vamos dividir o conceito de território em dois. Nós vamos falar do conceito de território em sentido estrito e vamos falar também do conceito de território por extensão. A legislação, ela vai nos dizer o conceito de território em sentido estrito e o Código Penal vai dizer, por extensão, o que também nós consideramos território. Então vamos organizar aqui no quadro de uma forma muito tranquila o conceito de território. Eu falo em território e aí eu falo com vocês em território por natureza. Eu falo com vocês em território por natureza e falo também em território por extensão. Território por natureza e território por extensão. Deixa eu colocar por extensão direito aqui para ficar bacana o nosso quadro. E território por extensão. Essas duas noções. Tranquilo, professor? E de onde você vai tirar essa noção de território por natureza? De onde você vai me dizer a conceituação de território por natureza? Aqui nós vamos utilizar duas leis. Deixa eu tentar organizar aqui no quadro. Nós vamos utilizar aqui duas leis. Eu vou colocar para vocês a Lei 7.565 de 86, 7.565 de 86, a letra é horrível, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E também a Lei 8.617 de 93, 8.617 de 93. Eita que ficou horrível, subiu a ladeira, desceu a ladeira, eu estava tentando olhar ali meu retorno do quadro, mas tá beleza, tá bonito. Lei 7.565 de 86 e Lei 8.617 de 93. Tranquilo, professor? E aí, o que é território de acordo com a legislação? De acordo com a legislação, nós vamos considerar território o nosso solo, nós vamos considerar território o nosso subsolo, ainda de acordo com a lei, as águas interiores, nossas águas interiores, considerada território, o nosso mar territorial, acho que minha letra assim fica melhor do que cursiva, né? Vou tentar escrever só assim. O nosso mar territorial, a plataforma continental, e o espaço aéreo acima do território e do mar. Então veja que o espaço aéreo, deixa eu ver se está aí no quadro bacana, o espaço aéreo acima dessa área territorial e dessa área do mar territorial. Então veja, solo, subsolo, águas interiores, mar territorial, plataforma continental e o espaço aéreo correspondente é a nossa noção de território. O crime aconteceu aqui dentro, eu aplico a Lei Processual Penal Brasileira, essa é a regra. Ah, professor, mas você disse também que tem a noção de território por extensão. Exatamente. Eu tenho a noção de território por extensão lá no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Veja que aqui é Código Penal e não Código de Processo Penal. E vocês vão lembrar do que o tio disse lá no início da aula, que há uma equivalência entre o artigo 1º do CPP e o artigo 5º do CP. Ambos tratam do princípio da territorialidade. E o artigo 5º do Código Penal, que trata do princípio da territorialidade em relação à aplicação da lei material, ele conceitua o que é o território por extensão. E aí eu tenho a seguinte regra de território por extensão. Eu tenho as embarcações e aeronaves brasileiras. Vamos colocar aqui embarcações, acompanhando o artigo 5º, parágrafo 1º.
embarcações e aeronaves brasileiras. Como que vocês vão fazer o macete para não errar isso em prova? As embarcações e aeronaves brasileiras são consideradas território por extensão. Qualquer embarcação e qualquer aeronave brasileira é considerada território por extensão. Vai ser essa a pergunta da sua prova e você vai dizer que não. Veja, se a embarcação, estou lendo aqui para vocês o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Se a embarcação ou a aeronave tiver natureza pública, tentar apertar aqui para poder caber no espaço. Se tiver natureza pública, se ela tiver natureza pública, ou então estiver a serviço do governo, se tiver natureza pública ou estiver a serviço do governo, independentemente de onde essa aeronave ou essa embarcação estiver, ela é considerada território brasileiro. Então veja, embarcações e aeronaves é território por extensão. Tranquilo. Em qualquer hipótese, não. Se for uma embarcação ou aeronave de natureza pública ou a serviço do governo, em qualquer local em que estiver, será considerado território brasileiro. Agora veja, se for embarcação ou aeronave mercante, ou seja, particular, ela só será considerada território se ela tiver, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, em alto mar ou então no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Vamos ver se dá para colocar aqui. Mercante, eu acho que tá beleza, né? Que tá dando para pegar aí. Mercante, somente se tiver em alto mar ou no espaço aéreo equivalente ao alto mar. Então, essa é a conceituação muito bacana. Perdão aí por ter descido demais aqui, mas eu acho que dá para ler. Eu vou repetir de qualquer forma. Essa é a noção muito bacana de território. Eu tenho o território por natureza, o que a lei define como território, e nós utilizamos a lei 7.565 de 86 e 8.617 de 93 para entender que eu vou aplicar o processo penal, o CPP, aos crimes ocorridos em nosso solo, subsolo, águas interiores, mar territorial, plataforma continental e o espaço aéreo correspondente. E utilizei o artigo 5º, parágrafo 1º do CP para dizer que, por extensão, eu considero território brasileiro para a finalidade de aplicar as normas processuais penais às aeronaves e embarcações. As que tiverem natureza pública ou estiverem a serviço do governo, em qualquer lugar que estiver, é considerada território. As mercantes, ou seja, as privadas, somente se elas estiverem em alto mar ou no espaço correspondente ao alto mar. Então imagina, um navio mercante brasileiro, um navio particular brasileiro, acontece um crime no território da Argentina. Veja que ali o território é da Argentina, ele não está em território brasileiro. Agora, o navio mercante brasileiro, há um crime ali dentro, em alto mar, ali será considerado território brasileiro para fins de aplicação do CPP. Imaginem vocês agora um outro exemplo. Um navio de natureza pública, ou então um navio a serviço do governo, que esteja na Argentina, no mar argentino. Os crimes praticados ali são considerados praticados no território brasileiro. Por quê? Vou repetir pela última vez. Embarcações e aeronaves são consideradas território por extensão se tiver natureza pública ou a serviço do governo em qualquer local que ela estiver. Se for mercante, somente se estiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. E eu acho que com isso nós fechamos a noção de território
e do princípio da territorialidade, que é a regra de soberania, a aplicação da lei processual penal do CPP aos crimes ocorridos aqui no nosso território. Deixa o professor molhar a garganta para nós darmos continuidade. Eu coloquei aqui no nosso material, pessoal, eu sigo a aula na lousa, mas eu acompanho o mesmo material que vocês. O meu objetivo aqui é que vocês consigam, pelo material, não sei se eu estou conseguindo, vocês até me dão um feedback aí, que vocês consigam, pelo material, acompanhar a aula para não precisar ficar copiando. Vocês vão colocar só as observações importantes. O material o tio já fez para vocês acompanharem. Por isso que eu também sigo ele. E eu coloquei aqui o artigo 7º, as hipóteses de extraterritorialidade da lei material, da lei penal. Não é isso? Vocês vão dar uma lida no artigo 7º, porque ele está todo aqui. E se está aqui, é porque é importante. Vamos dar sequência, então. Aplicação da lei processual penal. Eu aplico o Código de Processo Penal em todo o território brasileiro, princípio da territorialidade, o artigo 1º do CPP. Mas e aí, professor? O princípio da territorialidade é absoluto? Sempre que o fato ocorrer no território brasileiro, eu vou aplicar o CPP? Porque vejam vocês que o artigo 1º do CPP está dizendo que se o crime aconteceu aqui, eu vou aplicar as regras do CPP. Então eu quero saber de vocês agora o seguinte: esse princípio, ele é absoluto? Ele é absoluto? A qualquer crime ocorrido no território brasileiro eu vou aplicar o CPP? Obviamente que não. Então vejam que o princípio da territorialidade, ele não é absoluto. Existem exceções, ou seja, vão existir hipóteses em que o crime vai acontecer no território brasileiro e eu não vou aplicar as regras do Código de Processo Penal. E para isso ficar muito fácil, muito interessante, o próprio artigo 1º, nos incisos, ele traz as ressalvas. A leitura é muito simples. No caput eu tenho a regra, princípio da territorialidade, e nos incisos eu tenho as exceções. Eu tenho as hipóteses onde o crime irá ocorrer no Brasil, mas eu não vou aplicar o Código de Processo Penal. Por isso, a partir de agora, vamos passar a analisar as exceções. Vamos passar a analisar as hipóteses em que eu não aplico o Código de Processo Penal. Vou escrever aqui exceções ao princípio da territorialidade, são os incisos, exceções ao princípio da territorialidade. Essas exceções nada mais são do que os incisos do artigo 1º do Código de Processo Penal. E aí nós vamos trabalhar um por um. Eu não vou escrever o inciso todo, porque ele já está no material, mas eu vou fazer algumas observações, então vamos colocar aqui artigo 1º, inciso 1, é a primeira exceção, que diz o seguinte: tratados, convenções e regras de direito internacional. Minha gente, o que significa isso? Que eu aplico o Código de Processo Penal aos crimes ocorridos no Brasil, salvo se eu tiver tratados, convenções ou acordos de direito internacional. Nós vamos estudar lá na frente a jurisdição. Vocês vão entender a noção de jurisdição, de jurisdicto, de dizer o direito. Quem diz o direito aqui dentro, por regra de soberania, sou eu. Mas nessas hipóteses, eu vou colocar aqui só exemplo, tá? São tratados, convenções, acordos, mas vou colocar aqui exemplo, tratado internacional. Exemplo, tratado internacional, só para o nosso quadro ficar bacana. Esses exemplos, onde o Brasil é signatário de um acordo, de um tratado, de uma convenção internacional, ele afasta a sua jurisdição. Eu vou permitir
a aplicação de um outro ordenamento, de uma outra lei, de uma outra jurisdição a fatos ocorridos no território brasileiro. Então, de forma muito bacana, se o Brasil é signatário de um tratado, ele entra na exceção do artigo 1º, inciso 1, que fala que a jurisdição brasileira será afastada no caso do processo penal, se eu tiver tratados, convenções e regras de direito internacional. E aí, em nosso material, eu trouxe duas convenções de Viena. Eu coloquei a Convenção de Viena de 1961 e também a Convenção de Viena de 1963, para nós entendermos aqui dois tratados internacionais que vai trazer uma imunidade processual penal que despenca em prova. Não cai não, despenca. Vamos falar então dos diplomatas e dos cônsuls. Minha gente, em relação aos diplomatas, aqui dentro do inciso 1, em relação aos diplomatas, veja, os diplomatas, eu estou falando dos chefes de governo estrangeiro, representantes de Estado estrangeiro, representantes diplomáticos, ou seja, os sujeitos que estão aqui depositados representando o seu país de origem. Obviamente, eu não vou englobar os funcionários particulares. Os funcionários particulares não entram aqui. Mas se eu falo de chefe de governo, de representante diplomático, de representante de alguma missão oficial no Brasil, eu tenho uma imunidade processual e penal absoluta. Por exemplo, um chefe de governo estrangeiro ou um diplomata que está no Brasil e comete um crime aqui no Brasil, ele não vai ser processado no Brasil de acordo com o CPP. Ele tem essa imunidade porque o Brasil é signatário da Convenção de Viena. Ele vai ter essa imunidade e ele vai ser processado em seu país de origem. Ele deverá ser punido em seu país de origem e nem aqui. Por que que isso despenca em prova? Porque em relação aos diplomatas, essa imunidade é absoluta, serve para qualquer crime. Se um diplomata comete um estupro, um roubo ou um crime funcional, um crime no exercício da sua função dele, ele tem essa imunidade. Já o cônsul é aquele sujeito que está aqui não representando o país de origem. O cônsul é aquele sujeito do país estrangeiro que está aqui para representar interesses particulares, seja de empresas, de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas. Então veja, o cônsul é um funcionário do Estado estrangeiro, que ele está aqui depositado, encarregado da defesa dos interesses, mas não do Estado. Ele está aqui depositado na defesa dos interesses dos particulares, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. O cônsul tem essa imunidade? Sim, o cônsul tem essa imunidade. Mas em relação ao cônsul, essa imunidade é somente se o crime ocorre no exercício da função. Se o cônsul comete um crime no Brasil, fora do exercício da sua função, por exemplo, um estupro, um roubo, ele vai responder aqui no Brasil de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro. Se o cônsul comete no Brasil um crime funcional, ou seja, um crime no exercício da sua função, aí eu aplico a mesma regra dirigida aos diplomatas. Eu trabalho aqui com vocês duas convenções de Viena para nós entendermos que se o Brasil for signatário de tratado, convenção ou acordo internacional, eu não aplico a norma processual interna. Eu vou aplicar a norma prevista no tratado. E para o nosso material ficar bacana, em relação aos diplomatas, eu tenho a Convenção de Viena de 1961. Eu tenho a Convenção de Viena de 1961. E em relação aos cônsuls, eu tenho a Convenção de Viena de 1963. Ambas as convenções, o Brasil é signatário. A Convenção de Viena, eu anotei no nosso material aqui, de 61. O Brasil foi a Convenção de Viena, de 1961, que cuida da imunidade processual e material dos diplomatas. O Brasil foi signatário a partir do decreto 56.435 de 65.
E em relação à Convenção de Viena de 1963, que cuida da imunidade do cônsul somente para os crimes funcionais, o Brasil foi signatário a partir do decreto 61.078 de 67. Minha gente, eu estou falando com vocês que tratado, acordo, convenção internacional que prevê a aplicação processual penal distinta da do CPP, eu vou aplicar o tratado. Já que eu estou falando isso, vamos lembrar, pelo amor de Deus, do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Se esse tratado envolver direitos humanos e ele for aprovado no quórum de emenda constitucional, ou seja, nas duas casas do Congresso, em 2 turnos de votação, com quórum de 3/5, ele terá status de norma constitucional. Então, cuidado com isso. Tratado de Direitos Humanos, aprovado pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, com a mesma formalidade, o mesmo quórum de emenda constitucional, tem status de norma constitucional, ou seja, estará na hierarquia das normas superior ao Código de Processo Penal. Essa foi a nossa primeira sessão, tratados internacionais. Eu não aplico o Código de Processo Penal. Vamos então para o artigo 1º, inciso 2, que vai trazer a nossa segunda exceção. Artigo 1º, inciso 2, que vai trazer a nossa segunda exceção. Eu vou apagar aqui para poder caber tudo no nosso quadro. O inciso 2, muito fácil da gente entender, porque farto de exemplos aí recentes. O inciso 2 vai dizer o seguinte: as prerrogativas constitucionais do presidente da República e dos ministros de Estado quando comete crime de responsabilidade conexo com o presidente da República e também dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Então veja que o artigo 1º, inciso 2, ele está falando aqui de crime de responsabilidade, dos ministros do Supremo, do presidente da República e dos ministros de Estado quando cometem aí crimes de responsabilidade conexos com o uso do presidente da República. Pessoal, vou falar um pouco aqui sobre essa exceção, mas obviamente eu estou tratando aqui no âmbito da União. Obviamente nós teremos exceções dessa jurisdição política que eu vou falar nas normas estaduais, nas constituições estaduais, e eu tenho também o modo do legislativo julgar os prefeitos na lei que trata dos crimes de responsabilidade praticados por prefeitos. Aqui nós vamos trabalhar uma exceção no âmbito da União, ou seja, estou falando dos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, pelos ministros de Estado conexos aos do presidente da República e pelos ministros do STF. Mas outras exceções pode haver em leis e constituições estaduais. Tranquilo? Fechou isso daqui? Então vamos lá. Quando eu falo em crime de responsabilidade, eu estou falando que eu não vou ter uma jurisdição propriamente dita formada por tribunais ou juízes. Quando eu falo em crime de responsabilidade, meus amigos, coloquem isso aí na cabeça, e aí basta vocês lembrarem do impeachment recente que nós tivemos em 2016. Eu estou falando em uma jurisdição política. Jurisdição política. Quem vai julgar o crime de responsabilidade é o legislativo. É uma jurisdição política. Obviamente, no caso do impeachment, o exemplo do artigo 52 da Constituição, eu tenho ali um tribunal político misto. Lembra? O Senado julgou o impeachment, mas o Senado, naquela sessão, estava presidido pelo presidente do Supremo. Ou seja, eu tinha representantes dos 2 outros poderes. O chefe do Executivo estava sendo julgado por crime de responsabilidade. O Senado eram os juízes, os senadores eram os juízes, mas o presidente da sessão era o presidente do Supremo. Lembrando que, no caso
do artigo 52, que é o exemplo que eu estou dando, quem faz o juízo de admissibilidade para dizer se vai haver ou não esse processo por crime de responsabilidade é a Câmara dos Deputados. É a primeira casa que faz o juízo de admissibilidade, admitindo, manda o processo para julgamento do Senado, presidido pelo presidente do Supremo. Vejam vocês, então, que quando eu falo de crime de responsabilidade, eu não estou falando de crime comum. Crime de responsabilidade são infrações político-administrativas. Crime de responsabilidade não tem pena de prisão, não tem pena de multa. Olha o exemplo da ex-presidente Dilma. O crime de responsabilidade, ele dá a perda do cargo ou então a inaptidão por determinado período de tempo para ocupar cargos públicos. Então não confundam, crime de responsabilidade não é crime comum. Crime de responsabilidade tem a natureza de infração administrativa, infração política administrativa. Por isso que eu tenho a jurisdição política. E aí, no caso do exemplo do artigo 52 da Constituição, que vai falar dessa galera aqui, ministro do Supremo, presidente da República e ministros de estados em crime de responsabilidade conexo ao presidente da República, eu não aplico o Código de Processo Penal. O rito que nós vamos seguir aqui é o rito da Lei 1079, é o rito da Lei 1079 de 50. O rito da Lei 1079 de 50. Então veja que já temos duas exceções. Tratado internacional, eu não aplico o CPP. Crime de responsabilidade, no caso de ministro do STF, presidente da República e ministro de Estado conexo ao presidente da República, eu aplico o rito da Lei 1079 de 50. Eu não vou ter aqui uma jurisdição comum. Eu tenho uma jurisdição política, é o legislativo quem vai apreciar esta matéria. Eu não falo em crime comum, eu falo em infração política administrativa. O exemplo que eu coloquei no nosso material é o artigo 52, incisos 1 e 2, que vai trazer a competência do Senado, que é o exemplo que eu falei aqui do impeachment da presidente, da ex-presidente Dilma, mas, obviamente, outras leis podem trazer estas exceções, como, por exemplo, a lei que define crime de responsabilidade de prefeito, as constituições estaduais vai tratar do crime de responsabilidade dos governadores, dos membros do legislativo estadual. Então veja que eu estou falando aqui no âmbito da União. Fechou? Vamos para a nossa próxima exceção. A nossa próxima exceção está prevista no artigo 5º, inciso 3. Que artigo 5º? De onde é que eu tirei o artigo 5º? Eu estou falando aqui do artigo 1º do CPP. Veja que tudo aqui, minha gente, é o artigo 1º do CPP. O artigo 1º fala que o crime ocorreu aqui, eu aplico as regras do CPP. Os incisos vão trazer as exceções. E aqui o inciso 3 vai dizer: os processos da competência da Justiça Militar. Aqui no inciso 3, eu tenho os processos de competência da JM, da Justiça Militar. Galera, nós ainda não estudamos, mas nós vamos estudar jurisdição, competência, que é um tema maravilhoso. Quando eu falar da competência com vocês lá na frente, que eu vou falar, meus amigos, a competência é a divisão da jurisdição, eu vou fatiar a jurisdição em competência, e aí eu vou falar que eu tenho a justiça comum e a justiça especial. A justiça comum, ela vai se dividir, nós vamos estudar, não se preocupe com isso agora, em justiça comum federal e em justiça comum estadual. Ó, a dica já de outra pegadinha de outro tema, não é o nosso. Justiça federal não é justiça especial. Justiça federal é justiça comum. A justiça comum se subdivide em justiça federal e justiça comum estadual. E eu tenho a justiça especial, a justiça especializada. Quando eu falo em justiça especial, eu falo na justiça do trabalho, na justiça eleitoral e na justiça militar. Há também o debate sobre a justiça política, a jurisdição política, que é o que nós falamos no inciso 2.
Mas na divisão doutrinária, quando eu falo em justiça especial, eu estou falando em justiça do trabalho, em justiça eleitoral e em justiça militar. Justiça do trabalho não julga crime. Então, justiça especial na esfera criminal, eu tenho a justiça eleitoral e a justiça militar. Veja que quando eu falo de crimes militares, eu tenho uma justiça própria, eu tenho uma justiça especial. Veja que eu tenho um código penal militar próprio para prever as condutas tipificadas pelos militares, os crimes praticados pelos militares. Assim como eu tenho um código de processo penal militar. Então veja que nos crimes militares eu não aplico o CPP. Nos crimes militares eu vou para uma fatia especial da nossa repartição de jurisdição e lá eu tenho normas próprias. Eu tenho o Código Penal Militar, eu tenho o Código de Processo Penal Militar, eu falo de matéria específica, de jurisdição especial e, obviamente, eu não aplico o CPP. Obviamente, eu não aplico o CPP. Eu vou apagar aqui a Lei 1079 de 50, que é a lei que dita o rito para o julgamento dos crimes de responsabilidade, só para poder nós anotarmos aqui que na Justiça Militar eu tenho o Código Penal Militar e eu tenho o Código de Processo Penal Militar, motivo pelo qual é uma exceção e eu não aplico a Lei Processual Penal Comum, o CPP comum. Na sequência, temos uma quarta exceção no artigo 1º, inciso 4. O nosso artigo 1º, inciso 4, ele vai trazer uma quarta exceção e a partir de agora já até perdeu a graça. Entendo porque a partir de agora já até perdeu a graça a brincadeira. O inciso 4 vai dizer: os processos da competência do Tribunal Especial. Vamos lembrar das aulas iniciais. O Código de Processo Penal, ele é de 1941. A Constituição vigente em 1941 era a Constituição de 1937. Então, as referências que o CPP, na sua redação original, faz à Constituição, ele está se referindo à Constituição de 1937, uma questão temporal. O Código é de 1941, perdão. O Código de Processo Penal é de 1941. Quando vocês leem aí no nosso material, no próprio Vadimeco também, o inciso 4, tá. Os processos da competência do Tribunal Especial. Artigo 122, item 17 da Constituição. Essa Constituição aqui não é a Constituição de 88. Essa Constituição que ele se refere aqui é a Constituição de 37. Se vocês forem para o artigo 122 da Constituição de 37, vocês vão ver um tribunal especial. Eu vou ter um tribunal de segurança nacional. Eu tenho esse tribunal especial, que é um tribunal de segurança nacional. O Tribunal de Segurança Nacional, ele tinha a atribuição de julgar os crimes contra a segurança nacional. Então veja, de acordo com o CPP, os crimes contra a segurança nacional não são julgados de acordo com as regras do CPP, eles são julgados por um tribunal especial, uma justiça especial, o Tribunal de Segurança Nacional. Ocorre que nós não temos esta correspondência na Constituição de 88. Esse Tribunal de Segurança Nacional ele não existe mais. Não há essa correspondência na Constituição de 88. E a Constituição de 88, lá no artigo 109, inciso 4, artigo 109, inciso 4, ela diz que a competência para julgar os crimes contra a segurança nacional é da Justiça Federal. Então veja que eu não tenho aplicação mais dessa exceção, porque não existe mais esse tribunal especial. Os crimes contra a segurança nacional são julgados pela Justiça Federal. Justiça Federal é justiça comum. Obviamente, se esse crime contra a segurança nacional for um crime militar, aí vai ser julgado pela Justiça Militar. Regras próprias. Eu tenho um Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Mas se o crime contra a segurança nacional não for crime militar, é julgado pela Justiça Federal.
Quem te disse isso, professor? O artigo 109, inciso 4 da Constituição de 88. E quem define os crimes de segurança, os crimes contra a segurança nacional? Aí vocês vão dar uma olhada, cadê o pincel? Vocês vão dar uma olhada na Lei 7.170 de 83. Lei 7.170 de 83 são os crimes contra a segurança nacional. Crimes contra a segurança nacional, competência da Justiça Federal, Justiça Comum, aplica a regra processual comum, normal. Se configurar crime militar, Justiça Especial. Então, por isso que eu disse que o artigo 1º, inciso 4, já não tem mais graça a nossa brincadeira aqui, porque o código é de 41, ele remete aqui à Constituição, a Constituição vigente era de 37, e eu não tenho um correspondente na Constituição de 88. Quem julga os crimes contra a segurança nacional é a Justiça Federal. Fechou? Afastar aqui para vocês darem uma olhada no quadro. Antes de irmos para a próxima sessão, eu também molhar a garganta. E aí nós vamos para o artigo 1º, inciso 5 do CPP, que traz, vou apagar esse pedaço aqui para sobrarmos espaço. O artigo 1º, inciso 5, que traz uma outra exceção ao princípio da territorialidade. Vamos sempre lembrar que eu estou trabalhando aqui as exceções à nossa regra geral, que é o princípio da territorialidade. Eu falo aqui agora, na 5ª exceção, artigo 1º do CPP, inciso 5, também sem muita graça na brincadeira. Por quê? Vamos ler o que diz o inciso 5. Os processos por crime de imprensa. Veja, minha gente, o CPP está dizendo, ó, os processos por crime de imprensa, eu não aplico o CPP. Aqui eu tenho dois problemas, mas dois problemas sem relevância. Primeiro, onde que estão os crimes de imprensa? Os crimes de imprensa estão na lei de imprensa, que é a Lei 5.520 de 67. Lei 5.520 de 67. A própria Lei 5.520 de 67, que é a lei que definiu os crimes de imprensa, a própria lei dizia que aplicava o CPP e o CP, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Mas, independentemente disso, o STF entendeu a lei de imprensa como não recepcionada pela Constituição de 88. Então, veja, o Código de Processo Penal, no artigo 1º, inciso 5, ele fala, ó, aos crimes de imprensa não aplica o Código de Processo Penal. O Código é de 41. Em 67, a lei de imprensa veio e diz, ó, aos crimes aqui eu aplico o Código Penal e o Código de Processo Penal. Já deu aí a primeira contradição com a lei que eu digo CPP. Só que a partir de 88 o Supremo diz, ó, a lei de imprensa, ela não foi recepcionada pela Constituição. Então não foi recepcionada a lei de imprensa pela Constituição. De forma que, atualmente, se é cometido, por exemplo, um crime contra a honra através da imprensa, eu vou aplicar o Código Penal e o Código de Processo Penal normalmente. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. A redação literal do Código, aquele aluno que só estuda lei seca, a redação literal do Código vai fazer você marcar a questão que eu não vou aplicar o CPP nos crimes praticados por meio de imprensa. Mas aqui que está o X da questão. Vocês precisam entender que a lei de imprensa, ela foi considerada como não recepcionada pela Constituição de 88, e hoje o que eu tenho é, se for cometido algum crime contra a honra através da imprensa, eu vou aplicar as regras materiais do Código Penal e as regras processuais do CPP. Por isso que aqui o artigo 1º, inciso 5, também não tem aplicação. O artigo 1º, inciso 5, também não tem aplicação. Então esse é o nosso quadro do princípio da territorialidade
envolvendo a aplicação da lei processual penal. O crime ocorreu no Brasil, eu aplico a lei processual penal, o Código de Processo Penal brasileiro. Ressalvados, se eu tiver acordo, tratado ou convenção internacional, se for crime de responsabilidade, aqui quem vai julgar é o legislativo, eu vou seguir o rito do julgamento dos crimes de responsabilidade. Se for crime militar, quem vai julgar é a Justiça Militar, através do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. As duas últimas exceções sem importância. Por quê? Previa o Tribunal de Segurança Nacional para julgar os crimes contra a segurança nacional. Esse tribunal não existe na Constituição de 88, que diz que quem julga os crimes contra a segurança nacional é a Justiça Federal. Justiça Federal é justiça comum. O inciso 5 falava de crimes de imprensa. A lei de imprensa foi não recepcionada. Então veja que se eu tiver um crime praticado por meio de imprensa, eu vou aplicar as regras materiais e processuais comuns. Tranquilo, meus amigos? Era isso que eu tinha para falar sobre o princípio da territorialidade, sem antes fazer uma observação importantíssima. E aí nós vamos passar para o próximo tópico. Qual é essa observação importantíssima, professor? Estatuto de Roma. Tribunal Penal Internacional. Bora aqui. O artigo 1º, inciso 1, ele diz que se eu tiver tratado, convenção ou acordo internacional, eu não vou aplicar o CPP. E aí eu deixei de propósito para falar sobre o Estatuto de Roma no final de analisar todo o artigo 1º, porque aqui eu quero aproveitar e trabalhar dois temas super importantes e super recorrentes em provas, e com isso aqui a gente fica tranquilo nesse tema em nosso curso. Eu estou falando do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Bora ver se eu coloquei aqui o artigo 5º, parágrafo 4º. Coloquei. Diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Primeiro passo de nossa conversa. O Constituinte disse que o Brasil vai aderir à jurisdição de Tribunal Penal Internacional que ele tenha feito adesão. E aí, minha gente, eu tenho o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil é signatário. Então vamos organizar essa conversa aqui. Estou falando do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, que diz que o Brasil vai aderir à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, ao qual aí ele faça parte. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que traz o TPI, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E aí nós podemos falar que esse ato do Brasil de ser signatário ao Estatuto de Roma, ele vem de dois decretos. Eu tenho o Decreto Legislativo 112 de 2002 e o Decreto Executivo 4.388, também de 2002. Veja que o Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma, ele é de 1998 e o Brasil passou a ser signatário dele no ano de 2002. Ah, professor, por que você está falando do Tribunal Penal Internacional aqui? Para a gente entender um tema muito importante. Primeiro, quais são os crimes que o TPI julga? E agora nós estamos vendo falar, principalmente no período da pandemia, toda hora aí de representação no Tribunal Penal Internacional. A competência do TPI está no artigo 5º do Estatuto de Roma. E olhando o artigo 5º, nós vamos ver que o Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma, ele vai julgar crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão. Então veja,
agressão, crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, podem ser levados a julgamento do TPI. Por que podem ser levados? Porque a jurisdição do TPI é uma jurisdição subsidiária. A jurisdição do TPI não impede que o Estado adote as medidas cabíveis. Então veja, se eu tenho graves crimes contra a humanidade, como por exemplo o genocídio, pode-se haver a representação para que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, julgue aquele caso. Mas isso não impede que o Brasil, no caso do nosso exemplo, também adote as providências cabíveis. O que acontece, minha gente? O Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma, ele prevê o instituto da entrega. Então, é possível o Brasil entregar o sujeito que cometeu o crime aqui no Brasil. Que crime, professor? Genocídio, crime contra a humanidade, agressão, crime de guerra. É possível entregar esse sujeito que cometeu o crime no Brasil para ele ser julgado não de acordo com as nossas normas processuais penais, mas para ele ser julgado perante o Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma. Então veja que, quando eu falo em acordo internacional, eu tenho um exemplo muito bacana que é o Estatuto de Roma, que prevê o Tribunal Penal Internacional e a possibilidade do sujeito que pratica crime de agressão, de guerra, genocídio, crime contra a humanidade, aqui no Brasil, ser entregue para ser julgado de acordo com a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Qual é o problema que tem aqui? Parte da doutrina minoritária, mas porém muito importante, como por exemplo o professor Guilherme de Souza Nutti, vai dizer que não é possível entregar o brasileiro para o TPI. O brasileiro não pode ser julgado pelo TPI, não pode ser entregue pelo TPI, porque a própria Constituição veda a extradição de brasileiro. Como a extradição de brasileiro nato ela é vedada e a do naturalizado também, apesar das exceções constitucionais, o Guilherme de Souza Nutti ele vai dizer que a norma do artigo 5º da Constituição, que veda a extradição de brasileiro, ela é superior a essa possibilidade de entrega. E aí o Nutti vai dizer que a entrega de brasileiro ao Tribunal Penal Internacional seria uma espécie de extradição e isso é vedado pela própria Constituição. Minha gente, isso não é o que prevalece, tá? Registrei no nosso material a importância do entendimento do Nutti, mas o que prevalece é que uma coisa é a entrega e outra coisa diferente é a extradição. É a extradição. A entrega, minha gente, é a entrega de um nacional para um órgão. Para um órgão, no caso aqui o Tribunal Penal Internacional, um órgão esse cujo próprio Brasil faz parte, o próprio Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Já a extradição é a entrega de um nacional para uma outra nação. Aqui ele vai ser julgado por um outro país na extradição. Então veja que a maioria da doutrina, como por exemplo Eugênio Pacelli, o Renato Brasileiro, o Rogério Sanches, eles vão dizer que extradição é uma coisa, entrega é outra. A extradição não pode do brasileiro, mas a entrega ao TPI é possível. E aí eu coloquei no nosso material trecho do artigo 102 do TPI, do Estatuto de Roma, porque o próprio artigo 102 do Estatuto de Roma, ele diferencia a entrega da extradição. O próprio artigo 102, vou fazer a leitura rapidamente, ele diz: nós vamos entender por entrega a entrega de uma pessoa por um Estado ao tribunal nos termos do presente estatuto. Então, a entrega é a entrega da pessoa ao tribunal e não a um outro país e não a uma outra nação. Já na linha B, ele define a extradição. Entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado, conforme previsto em tratado e em convenção no direito interno.
Então veja, extradição, a entrega de uma pessoa de uma nação para outra nação, de um estado para outro estado. A entrega é a entrega da pessoa do nacional para um órgão do qual o próprio Brasil faz parte. Então a maioria diz que é possível o brasileiro que cometer crimes de guerra, crimes contra a humanidade, de agressão, genocídio, ser julgado perante o TPI e não de acordo com as nossas normas. Então veja que o artigo 5º, inciso 51 da Constituição, ele veda a extradição de brasileiro. Olha aqui, o artigo 5º, 51 diz: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticados antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Essa é a vedação da extradição e a maioria da doutrina concorda que extradição, sim, é vedado, mas a entrega ao TPI, não. Beleza, minha gente? Tranquilo? Então essas eram as exceções à aplicação do CPP e, como eu disse, vou repetir, as legislações especiais podem trazer outras exceções. A lei de abuso de autoridade pode trazer o rito processual. Eu tenho a lei 9.099 de 95 que traz o rito do julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. Eu tenho a lei de drogas que traz o rito do julgamento dos crimes de tráfico de drogas, por exemplo. Então veja, leis especiais podem trazer outras exceções à aplicação do CPP. Com isso, nós fechamos tudo do nosso primeiro tema, que era a aplicação da lei processual penal no espaço. Espero ter ajudado vocês a compreenderem a lógica da aplicação do CPP no espaço, até onde eu aplico o CPP e as exceções de quando eu não aplico o Código de Processo Penal. Com isso, vamos virar a página sem demora, sem conversa. Vamos virar a página e ir para o próximo tópico, também envolvendo a aplicação da lei processual penal. Mas agora, não mais no espaço. Agora, no tempo. Quando que eu aplico a lei processual penal? A partir de que instante que a lei processual penal entra em vigor que eu vou aplicá-la? Então, o estudo da aplicação da lei processual penal no tempo, ele quer saber isso. E aí, a partir de quando eu vou aplicar a lei processual penal? Minha gente, primeira coisa que eu preciso entender com vocês. Existe uma diferença doutrinária entre normas puramente processuais e normas mistas. Entendam isso daqui antes de eu explicar na lousa. A norma puramente processual, o tio já encostou, tá vendo, né? Já tô igual velho quando despeca na parede. Mas vamos lá. As normas puramente processuais, elas trazem tão somente matéria de natureza processual. Ela não está se metendo no jus puniendi do Estado, ela não está se metendo no poder de punir do Estado, ela não está tipificando conduta, nada disso. A norma puramente processual, ela cuida só de formalidade processual. Me dá um exemplo, professor? Dou. Ela cuida, por exemplo, de um prazo para o recurso, ela cuida, por exemplo, da forma de se fazer uma intimação. Então, ela cuida tão somente de formalidade processual. Agora, é possível que uma lei processual, ou então uma lei dita processual, que cuida de formalidade, que traz, por exemplo, prazo de recurso, que traz um recurso, que traz forma de intimação, ela traga ali no seu meio um artigo que mexe no poder de punir do Estado. Ela traz ali um dispositivo que mexe no jus puniendi, seja um instituto ligado à prisão, seja um instituto ligado ao aumento de pena, à diminuição de pena. Então, veja, essas normas que mexem no poder de punir do Estado, quando elas estão dentro de uma norma processual, dentro de uma lei de processo penal, a doutrina chama de norma mista, de norma híbrida. Por que mista? Porque é uma lei que não é puramente processual. É uma lei que cuida de processo, mas também traz norma material, traz norma de direito penal. Então, essa divisão é importantíssima neste tema
da aplicação da lei processual penal no tempo. Então vem aqui comigo. Acho que eu falei espaço aqui. A aplicação da lei processual penal no espaço, princípio da territorialidade, artigo 1º do CPP, fechou nossa conversa. Agora estamos na aplicação da lei processual penal no tempo. E aí nós já entendemos que eu tenho a lei puramente processual. A lei processual pura, ela só traz norma processual. Quem vai me ajudar a entender o instante que eu aplico essa norma processual penal pura, aquela norma que não criminaliza condutas? Quem vai me ajudar é o artigo 2º do CPP. Olha como o nosso estudo está avançando de forma bacana. O artigo 2º do CPP vai me ajudar dizendo o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que significa isso, professor? Isso significa a adoção de um princípio muito importante. Isso significa a adoção do princípio da aplicação imediata. Eu tenho aqui, deixa eu mudar de cor, aplicação imediata. Aplicação imediata da lei processual penal. Em regra, a lei processual penal não tem vacatio legis. A lei processual penal entrou em vigor, eu aplico ela imediatamente. O princípio aqui é da aplicação imediata, tempus regit acto, eu aplico imediatamente, inclusive aos processos que já estavam em andamento, e eu preservo os atos anteriores. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: sou péssimo para desenhar, mas imagine vocês que começou um processo aqui, neste ponto. O processo começou, o processo está seguindo. Obviamente o processo ele segue para ele encontrar uma sentença. Que julga o mérito ou que não julga o mérito, se julga o mérito, se condena ou se absolve. Mas o processo caminha para o final, com redundância e tudo. Ele caminha para encontrar uma sentença. Imagine que aqui no meio do processo vem uma lei nova. Vem uma lei processual nova. Olha, meus amigos, que eu estou falando da lei puramente processual. Essa lei nova, ela tem aplicação imediata. Imediata significa, daqui para frente eu aplico a lei nova. Daqui para frente eu aplico a lei nova imediatamente. Agora, os atos que já ocorreram na vigência da lei antiga, eles são preservados. Olha que bacana. Os atos que ocorreram na vigência da lei antiga, eles são preservados. Veja se não é isso que diz o artigo 2º, que eu vou ler novamente. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então veja, galera, a lei processual penal entrou em vigor, aplico imediatamente. Os atos anteriores são preservados. Os atos anteriores são preservados. E aí, professor, tem exceção? Tem exceção a essa aplicação imediata da lei processual penal? E aqui eu estou falando da lei puramente processual, daquela que só trata de formalidade processual. Temos exceção. E a exceção está no artigo 3º, exceção muito simples, aqui é o princípio da aplicação imediata. A exceção está no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. A Lei de Introdução ao CPP, ela vai trazer uma exceção, à aplicação do princípio do tempus regit acto, ou seja, da aplicação imediata da lei. Vamos fazer a leitura e depois eu volto para esse meu desenho aqui no quadro. Olha o que diz. O prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor do que o fixado no CPP. Isso é muito simples.
Olha o que o artigo 3º da Lei de Introdução do CPP está dizendo. Ele está dizendo, ó, o artigo 2º do CPP traz a aplicação imediata. A Lei Nova entrou, ela será aplicada imediatamente. Os atos antigos serão preservados. Agora o artigo 3º da Lei de Introdução ao CPP, ele fala, ó, minha gente, é o seguinte, se entre a vigência, vamos fazer um espaço aqui, se entre a vigência da nova lei estava aberto um prazo para recurso, e esse prazo para recurso ele é benéfico, eu vou esperar cumprir este prazo. Imagine aqui vocês que eu tenho um recurso X. Imagine que eu estou aqui, eu sou péssimo para dar exemplo hipotético, mas eu vou tentar, espero ter sucesso. Porque eu sou péssimo para calcular. Mas vamos lá. Imagine aqui que eu tenho um recurso X. A data para a interposição do recurso X começou no dia 15/7. No dia 15/7 começou a data para a interposição do recurso X. E aí eu tenho 30 dias para interpor esse recurso X, é o que dizia a lei anterior. Imagine vocês que eu estou aqui no dia 15/7. Eu estou aqui no dia 15/7, o dia 15/7 é anterior à lei nova. Agora a lei nova vem e diz, ó, esse recurso X, ele passa a ter o prazo de 3 dias. Esse recurso X, ele passa a ter o prazo de 3 dias. Veja, a lei nova, ela traz o prazo de 3 dias e essa lei nova ela é aplicada no dia 20/7. No dia 20/7. Ou então, para ficar aqui fechado, vamos botar aqui um tempo maior do que 5 dias. 22/7. Veja vocês que no dia 22/7 entra uma lei processual penal nova e ela tem aplicação imediata. Só que ela vai prejudicar o prazo para a interposição do recurso, porque o cara aqui, ele tinha um prazo do recurso de 30 dias, que vai dar mais ou menos, a depender da quantidade de dias que tem um mês, o dia 15/8. E como essa lei nova entrou aqui no dia 22, o prazo já termina no dia 25/7. Então, nessa hipótese, quando um prazo já para interpor recurso, ele já começou a correr na vigência da lei antiga, aí nós vamos respeitar o término deste prazo. Minha gente, espero ter conseguido explicar de forma clara isso aqui, porque é muito simples. Agora que eu estou vendo que aqui o final não saiu, mas eu acho que deu para entender. Então, olha o que diz. Vou repetir. O artigo 3º da Lei de Introdução ao CPP. O prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para interposição de recurso, será regulado pela lei anterior. Então é o seguinte, se o prazo iniciou na lei anterior e ele é mais benéfico, vamos respeitar. Vamos esperar esse prazo terminar. Mesmo se a lei nova entra aí no meio do caminho. Entendeu? Essa é a exceção da aplicação imediata da lei processual penal pura. Da lei processual penal pura. Fora isso, a lei processual penal, artigo 2º, aplico ela imediatamente. Mas eu também falei com vocês que eu tenho aquela lei processual penal mista, também chamada de híbrida ou material. Aquela lei processual penal que ela traz em seu bojo um aumento de pena, uma diminuição de pena, ela mexe em prisão, ou seja, ela mexe no jus puniente do Estado. Essa lei processual penal que mexe no jus puniente do Estado, ela não é pura. Ela não é uma lei puramente processual penal. Nós vamos chamar esta lei de lei híbrida, ou então de lei mista, ou de lei processual penal e também material, porque ela traz em seu bojo dispositivos processuais e também dispositivos materiais. Então, eu tenho aqui a aplicação da lei processual penal mista ou híbrida ou material. Pessoal, o que é que eu tenho de importante aqui? Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Vou anotar isso aqui porque isso aqui é importantíssimo.
artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Isso aqui é norma sagrada, direito fundamental. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então veja, a lei penal ela volta para beneficiar o réu. A lei puramente processual, o processo está caminhando, a lei nova chegou, aquilo que ficou para trás é preservado. Aquilo que ficou para trás já era. Eu aplico a lei nova imediatamente e vou seguir para frente com a lei nova. Tem exceção? Tem. Se aqui atrás já começou a correr um recurso, eu vou respeitar o prazo desse recurso. Mas findou o prazo desse recurso, bola para frente. A lei material não. A lei material, a lei penal, o processo está andando, vem a lei nova, opa, ela vai para frente. Mas se ela for mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Então, meus amigos, cuidado com isso. Porque se na lei processual penal ela tiver um caráter híbrido, ela tiver um dispositivo que mexe com prisão, com o direito de punir do Estado, com o jus puniendi do Estado, esse dispositivo que trata de matéria penal, que trata de norma material, nele eu não aplico o artigo 2º do princípio da aplicação imediata. Nesse dispositivo material eu vou aplicar o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e a lei híbrida, naquele caráter que mexe com o jus puniendi, naquele caráter material, se for para beneficiar o réu, ela vai sim retroagir. Então, o aspecto penal aí, o aspecto material da lei híbrida, ele pode sim retroagir se for para beneficiar o réu. Ah, professor, você está falando que a lei é híbrida, ela tem parte material e parte processual. E na parte processual, naquela parte onde a lei simplesmente muda o prazo por recurso, trata de intimação, essa parte processual, artigo 2º do CPP, princípio do tempus reste acto, aplicação imediata, caminho para frente, preserva o que já foi para trás. Agora, a parte material, não. A parte material, no que for mais benéfico, retroage. Então, galera, cuidado com isso, cuidado com este ponto da aplicação da lei processual penal no tempo. Para entender a aplicação da lei processual penal no tempo, sem cair em pegadinha na prova, divida. Ela é puramente processual ou ela traz matéria de direito penal? Se for puramente processual, imediatamente, salvo se já tinha recurso em andamento. Se tiver caráter material, eu divido. Aquilo que tem caráter material, estou falando de direito penal, do jus puniendi, institutos ligados à prisão. Aí, o que for mais benéfico, retroage. O que for mais benéfico vai retroagir. Galera, com isso terminamos nossa aula de hoje. Espero ter sido claro. Muita coisa, não foi? 2 temas importantíssimos, apesar de poucos artigos, praticamente aí artigo 1º e 2º do CPP, artigo 5º e 7º, só de forma aí para poder realçar o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade, mas com isso nós matamos 2 temas importantíssimos. A aplicação da lei processual penal no espaço e a aplicação da lei processual penal no tempo. Peço perdão pela falta de voz, estou bem rouco, mas eu não ia deixar essa semana sem aula. Grande abraço, fiquem com Deus e mais uma vez, tamo junto sempre.